Hora agora da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado. Theo Takara, editor-chefe do BDM Online. Theo, meu querido, muita coisa que a gente teve. Foi um dia só de feriado, né, Theo? Mas parece que foi o final de semana inteiro aí, em um dia, de Donald Trump dizendo que ia até voltar a bombardear se não tivesse o Irã aceitando negociações, até ele terminando o dia expandindo esse cessar-fogo. O que, como eu já disse para o Américo Martins agora há pouco aqui, também não é muita surpresa, né, Theo? A gente ter Donald Trump voltando atrás. Bom dia, meu querido, bem-vindo aqui à nossa programação. Mais um taco, como diria o mercado, né? Bom dia, Débora. Bom dia. Trump always chickens out, já virou moda, né? Mas, enfim, o mercado inicia a quarta-feira aí, reagindo a esse impasse nas negociações de paz entre Estados Unidos e Irã, após os iranianos terem se recusado aí a comparecer a um novo encontro presencial lá no Paquistão. O Donald Trump, como você já disse, resolveu aí prorrogar mais uma vez o cessar-fogo até que as discussões sejam concluídas. Por outro lado, né, ele manteve o bloqueio naval americano, né, lá no Estreito de Hormuz, aí o que deixa o Irã sob pressão e também dificulta qualquer avanço concreto nas negociações. O Irã, por sua vez, deu sinais de que não pretende ceder, né? O embaixador do país nas Nações Unidas, Amir Said Iravani, disse a jornalistas que os Estados Unidos iniciaram a guerra e observou que, se os americanos quiserem voltar à mesa de negociações para uma solução política, eles vão encontrar o Irã pronto, mas se quiserem guerra, o Irã também estará pronto. Para retomar as discussões, né, o governo de Teherã exige que Washington suspenda o bloqueio naval aos portos iranianos, o que considera um ato de guerra e uma violação do cessar-fogo. Além do bloqueio do Estreito de Hormuz, né, outra questão que continua sem consenso é o programa nuclear iraniano. Os Estados Unidos exigem que o Irã abandone as suas ambições aí de desenvolver armas nucleares e entregue o seu estoque de urânio enriquecido. Já o Irã resiste e afirma aí que seu programa tem fins pacíficos. E assim seguimos pela oitava semana de guerra, sem qualquer sinal concreto aí de acordo de paz no horizonte, Débora. Pois é, e depois de 8 semanas de guerra, Donald Trump enfrenta também a pressão interna, né, Theo? E ainda tem outro conflito para resolver, que é entre Israel e o Líbano. Exatamente, Débora. Essa guerra contra o Irã já matou aí milhares de pessoas, desencadeou uma crise energética global, com impactos diretos sobre a inflação e o crescimento nas principais economias mundiais, inclusive nos Estados Unidos. E por isso, o Trump tem enfrentado aí uma pressão doméstica para encerrar essa guerra, com as pesquisas mostrando aí que a maioria dos americanos desaprova o conflito e tem sentido esses efeitos sobre os preços dos combustíveis e o custo de vida. Trump tem tentado acalmar essas preocupações internas e insistindo que os preços cairão rapidamente assim que a guerra terminar. Analistas, no entanto, apontam que a situação tende a se deteriorar quanto mais tempo um acordo permanecer indefinido. Além disso, né, a escalada de conflitos no Oriente Médio ganhou novos contornos ontem, né, com Israel acusando aí o grupo Hezbollah de uma violação flagrante do cessar-fogo no sul do Líbano, em mais um foco de tensão paralelo ao impasse que já ocorre entre Estados Unidos e o Irã. Apesar do aumento das tensões na região, ainda há uma tentativa aí de preservar o canal diplomático, né? A próxima rodada de negociações entre o Israel e o Líbano, né, foi marcada para amanhã em Washington, com a mediação aí do governo americano. Em um comunicado, o Líbano afirmou que o país optou pela negociação em vez da continuidade da guerra, manifestando a esperança aí de preservar a estabilidade interna, né? O ex-embaixador nos Estados Unidos, o Simon Karan, foi nomeado aí para liderar essas negociações bilaterais entre Israel e Líbano, Débora. Bom, e além de ficar de olho na guerra, né, Theo, o que os mercados devem prestar atenção na agenda dessa quarta-feira? Hoje teremos uma agenda política importante em Brasília, né, com a votação aí da PEC que trata do fim da escala de trabalho 6 por 1 pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara. A votação da chamada admissibilidade da proposta é a primeira etapa aí de tramitação para que o texto seja aprovado pelo Congresso, o que provavelmente deve ocorrer até o início de junho, aí, segundo a estimativa do presidente da Câmara, Hugo Mota. Ele já afirmou que, por hora, não vai indicar um relator para o projeto de lei que foi enviado pelo governo aí sobre o mesmo tema, reforçando, né, a opção por conduzir o debate desse tema em cima de uma proposta de emenda constitucional. Né? Já a definição aí sobre a relatoria e a presidência da comissão especial que analisará a PEC, ela só deve ocorrer após a aprovação pela CCJ.
Vale a gente lembrar, né, que governo e Congresso travam aí uma briga nos últimos dias pela paternidade desse tema do fim da escala 6 por 1. Além dessa novela da escala, né, de 6 por 1, a gente também tem nessa quarta-feira a análise de um projeto aí que trata do marco regulatório dos minerais críticos, né? O tema ganhou força aí após a recente movimentação no setor aqui no Brasil, com a compra da mineradora Serra Verde pela americana USA Rare Earth, né? As chamadas terras raras, um grupo aí de 17 elementos essenciais para tecnologias como carros elétricos, smartphones e sistemas militares, estão no centro aí de uma disputa estratégica global, né, pelas cadeias de suprimento. Entre os pontos de tensão aí no debate está a proposta de criação da chamada Terrabras, uma estatal voltada ao desenvolvimento de cadeias de minerais críticos, que é defendida por parte do governo, mas ainda com resistência relevante dentro do Congresso. E fora essa agenda política em Brasília, a agenda de indicadores para essa quarta-feira está relativamente tranquila, né? Na Europa, saiu agora cedo a inflação ao consumidor no Reino Unido. O CPI por lá subiu 3,3% em março, na comparação anual, acima dos 3% registrados em fevereiro, mas em linha com as expectativas. Também no Reino Unido, tivemos a divulgação da inflação ao produtor, o PPI, que subiu 2,6% em março, na comparação anual, após uma alta de 1,8% em fevereiro, atingindo aí o maior índice em 3 meses. Nos Estados Unidos, teremos às 11h30 da manhã a divulgação dos estoques semanais de petróleo, dado que tem ganhado relevância diante da volatilidade recente nos preços da commodity por causa da guerra. E aqui no Brasil, né, na volta do feriadão, temos os dados do fluxo cambial semanal, que sai às 2h30 da tarde, e a balança comercial também da semana, às 3 da tarde, Débora. É isso, tá importante para poder a gente acompanhar. Meu querido, muito obrigada pela participação sempre. Boa quarta-feira para você. Até amanhã, Theo. Até amanhã. Tchau, tchau.